Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como é que funciona a nossa mente durante a meditação, o que que é a mente, de uma forma rápida e simples, o que que é a nossa mente para as escolas, para as tradições do yoga, do Sankhya, por exemplo. E você já sabe, né? Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, dê o seu joinha, deixa seu comentário, deixa o comentário no comentário de alguém, manda esse link pro teu Instagram, pro teu WhatsApp, pro teu Facebook, para todas as outras redes sociais que você tenha, sei lá, pro TikTok. É TikTok que chama? É. E, e vamos fortalecer a nossa Sangha online. Bom, outra coisa rapidinho é dar uma olhada no nosso vídeo do Catarse. A nossa campanha está lá para o lançamento do nosso novo livro e a nossa pós-graduação lá no Albert Einstein, que vai se reverter em conteúdo para vocês. Então quem quiser receber uma edição capa dura do novo livro, romance sobre as tradições espirituais da Índia, dá uma olhada lá na nossa campanha e nas recompensas que a gente está oferecendo. E esse vídeo, na verdade, é a resposta a uma pergunta muito extensa que o Tiago, um aluno, ouvinte nosso e também professor de filosofias indianas e aluno de filosofia, graduando, meu colega de profissão, nos fez há uns vídeos atrás. Ele perguntou como é que funcionavam as diversas instâncias da mente durante a prática meditativa. E essa é uma pergunta imensa, né? Então a primeira coisa que eu posso dizer é, todo mundo, incluindo o Tiago, vocês querem ouvir essa resposta? Isso precisa de um dia inteiro para a gente classificar o que é mente, como é que ela funciona, como é que ela opera. Por exemplo, num curso sobre o Yoga Sutras, isso seria possível de falar. Num vídeo, porque isso implica explicar os tipos diferentes de Samadhi, né? Nirvichara, Sarvichara, Nirvitarka, Savitarka, Sabidya, Nirbidya, enfim, todos esses Samadhis aí. E quem nem sabe do que eu estou falando, respira que eu não vou falar disso agora. Mas bem, de uma forma simples, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é mente? Depende da escola para quem a gente está olhando. Se você está falando das escolas indianas, eu quero saber na filosofia indiana, você tem pelo menos 8 possibilidades aí de escolas, 8 faltando um dedo, 8 escolas diferentes para explicar o que seria a mente, o que seria esse Antarkarana. E seria 8 porque Sankhya Yoga é parecido. Mas, sei lá, você tem o Vedanta, as suas várias faces, você tem o Nyaya Vaisheshika, que é lógica atomística, você tem o budismo, o jainismo, o Tantra, você tem, enfim, várias outras escolas, escolas negacionistas, escolas materialistas, enfim, tá? E fora, quando a gente fala das nossas tradições ocidentais, né, por exemplo, para a tradição católica cristã, mente e alma são sinônimos. E não é não. É sim. Dá uma olhada em Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, eles vão dizer que os humores são guiados pela alma, né? Que esse intelecto é produto ou subproduto da alma, do espírito. É que o cristianismo foi se adaptando e aceitando a ciência como base para a explicação de certas coisas. O bom cristianismo, né? Um beijo para os pastores retrógrados que querem negar a ciência em pleno século XXI e tomam remédio, fazem tratamento de fisioterapia, fazem tratamento de quimioterapia, fazem tratamento com antibiótico. Que coisa, não? Nada contra os evangélicos. Eu tenho problema sério contra negacionistas. Mas, tá, suspenda isso. Vamos até a história da mente nas escolas Sankhya Yoga bem rapidinho. Bom, uma coisa é o nosso corpo, aquilo que é mais denso, Stula, e aquilo que é mais sutil, Sukshma. Né? Aquilo que é mais sutil governa o que é mais denso. Até aí é parecido com a tradição platônica, por exemplo. Então, os nossos sentidos e os nossos processos orgânicos, que eles vão definir de 5 formas, né? Os Panchavaya, as 5 energias guiadas pelos 5 elementos, né? Que são a nossa inspiração, expiração, digestão, excreção e circulação. Isso tudo é governado por uma coisa interna, por uma inteligência profunda chamada Antarkarana, que é literalmente aparato interno, né? Aparelho, aparato, tecnologia interna. Como é que é esse Antarkarana? Antarkarana funciona por 4 instâncias, tá? Manas, Buddhi, Chitta e Ahamkara. Ou você pode mudar a ordem disso. Mas vamos lá. Manas, que é de onde deriva inclusive a palavra mente, a mesma raiz etimológica quando a gente olha para o latim e pro sânscrito. Então, esse Manas é o intermediário
que vai fazer a intelecção, ou seja, vai fazer o processamento de dados daquilo que os seus sentidos capturam e vai te fazer entender como dar uma interpretação e uma resposta para isso que os sentidos capturam, tá bom? Buddhi é o seu intelecto, é a sua inteligência mais profunda. Tem gente, o João, por exemplo, meu professor, vai dizer que é a mente não discursiva. Você pode incluir a intuição aí, ou o instinto também, os seus instintos mais primitivos. É essa inteligência natural do ser que não precisa de conceito para dar respostas. Então é a sua inteligência mais profunda. Então você tem manas, buddhi, ahamkara, é o sentido de eu, de ego. É uma coisa muito subjetiva, concorda? Nem todo animal tem ahamkara como a gente tem, ou ahamkara, se você preferir. Acho que é ahamkara a pronúncia certa, mas nem todo mundo tem ahamkara como a gente tem. As abelhas, por exemplo, as formigas, que têm esse sentido de coletividade, as vespas, não funcionam exatamente como num ser humano. E chitta. Chitta, você tem duas formas de traduzir, né? Você tem chitta, que seria referência ao Patanjali falando dos movimentos da mente, os tipos de processos que a mente faz, aprendizagem, erro, conceitualização ou abstração imaginativa, sono profundo e memória. E você tem também chit. Quando você tem C-I-T-T, você está se referindo à consciência pura. Tá bom. Então tá, vamos falar um por um como é que eles funcionam e o que a meditação faz com eles. Manas se nosso corpo fosse uma carruagem, isso é um exemplo da Katha Upanishad, se nosso corpo fosse uma carruagem, nossos sentidos seriam os cavalos que levam essa carruagem para lá e para cá. O intermediário entre essa carruagem, ou seja, quem controla esses cavalos na carruagem são as rédeas. Isso é manas. Então, essas rédeas não servem só para fazer você entender e guiar esses cavalos, servem para você fazer ele parar. Na meditação, manas é o elemento que vai fazer você fazer o recolhimento dos sentidos. Quer dizer, como é que funcionam as instâncias dos sentidos e da mente cognitiva dentro de uma prática meditativa, seja ela qual for. Lembra, nós vamos ter agora nos próximos vídeos as classificações dos tipos de meditação, mas seja a sua meditação uma meditação analítica, ou seja a sua meditação uma meditação introspectiva, ou extrovertida, imanente ou transcendente, ou seja, se o seu objeto de meditação é o que está dentro, ou é o que está ao redor, se é o fluxo do tempo, se é a sua respiração, se é algo sagrado, não importa qual seja a sua meditação, você não deixe seus sentidos soltos e livres, para ficarem saltitando por aí e por aqui, como macaquinhos loucos, né? Então, manas, na meditação, tem essa função de acalmar os sentidos. Eu gosto daquele exemplo bíblico, eu vou falar para vocês no próximo vídeo, de Jesus no barco dizendo para a tempestade, né? Acalma-te, cala-te, e a tempestade cessa. É a ideia disso, né? Manas, essa força que faz você, como o cocheiro puxando as rédeas, fazendo oh! E trazendo os cavalos sob controle. Então, durante a prática meditativa, mana serve para você, reconhecer o que você sente. Isso é o que a gente chama de interocepção, sentido interior. E também propriocepção, é o sentido de si mesmo, é o seu sentido de espacialidade, de equilíbrio, de forma, de nome, enfim. Então, manas funciona dessa maneira, tanto para você reconhecer com mais profundidade e qualidade o que os sentidos te trazem, né? Como também para refreá-los, trazê-los para dentro, redirecioná-los. Buddhi é a parte intelectiva que você só acessa quando você vai mais e mais e mais fundo na meditação. Ela é o quase samadhi. Então, o Patanjali vai dar 8 grandes passos para você chegar no grande estado meditativo. Não vamos descrever todos agora, mas um desses passos é dharana, é concentração perfeita, é quando a sua mente fica muito focada. Se você é capaz de fazer isso, você salta para uma coisa chamada dhyana, e isso é meditação. Quando você está em profundo dhyana, você está em contato com a buddhi, que é essa inteligência profunda, não discursiva, que governa manas, ahankara e os movimentos da mente, que é chitta. Então, quando você chega em buddhi, tem gente que confunde isso com êxtase, com samadhi, porque para você chegar na pura buddhi, isso exige um profundo estado de concentração e um grande conteúdo de silêncio que aparece ali, um espaço vazio da mente, uma clareza e uma lucidez muito profundas. Eu deveria ter explicado o buddhi por último, mas vamos nessa.
Como é que funciona então? Então isso é como funciona a nossa inteligência superior durante a prática. Você vai treinando sua concentração e seu silêncio, e quando você penetra nesse silêncio, o que sobra, depois que você tira o senso de ego, depois que você tira essa oscilação com sentidos, depois que você tira os movimentos da mente tagarela, o que sobra é essa mente pura, essa buddhi, que é essa inteligência. Ainda não é o estado meditativo mais profundo, nem de longe. O que acontece com nosso sentido de ego quando a gente está em meditação? Duas coisas bem conflitantes, para iniciantes principalmente, mas é mais ou menos o que está lá na ilustração do Shamatha, que eu já mostrei para vocês numa live. Depois eu vou fazer outro vídeo só mostrando a ilustração do elefantinho, do macaco e do monge perseguindo eles, lembram? Se a gente já tivesse com edição, ela ia aparecer aqui do lado. Enfim. O que acontece com a Ahamkara? Por um lado, seu sentido de ego, de personalidade, vai convulsionar aí dentro de você, porque você vai estar mexendo com ele, você vai estar mexendo com as suas substâncias inconscientes mais profundas, e é nesse ego, nesse Ahamkara que está o consciente, o inconsciente, toda essa noção de eu, meu, seus medos, suas misérias, suas vitórias, seu ego, enfim, tá tudo aí. E como é que você opera, né? Primeiro, quando você começa a meditar, existe um senso de, ai meu Deus, um senso de ansiedade, um medo de autodestruição, seguido também de um estado de alargamento dessa personalidade, desse ego, que não importa que prática meditativa você esteja fazendo, ela vai fazer com que a sua noção de eu seja maior do que essa noção autocentrada no teu próprio umbigo. Qualquer meditação séria tem como objetivo fazer com que a sua percepção de eu não se resuma mais às suas necessidades, aos seus medos, às suas façanhas, às suas inseguranças. Então, o que vai acontecer ao mesmo tempo é um senso de ameaça desse ego, achando que você está querendo destruí-lo, porque meio que você está. E, por outro lado, uma expansão da sua noção de eu, porque você começa a entrar em contato com um estado mais compassivo, mais luminoso e mais grandioso da sua consciência, até que esse Ahamkara dissolva-se por completo. E o que acontece com Chitta? Bom, primeiro você vai começar a reconhecer, porque Chitta é o estofo mental, é a consciência em movimento, né? Então, essa consciência em movimento vai se tornando mais e mais calma. Primeiro você vai reconhecer os movimentos da mente. Isso aqui é um erro, vai vir pareia. Isso aqui é como eu estou em sono sem sonhos. Isso aqui é minha imaginação, meus sonhos, meus delírios, meus devaneios. Isso aqui é minha memória. Você primeiro classifica com muita clareza as instâncias do estofo mental, do material que você tem aí dentro. Depois, conforme você vai penetrando no yoga, no estado de união perfeita do ser consigo, do ser com o universo, do ser consagrado, você atinge essa coisa que o Patanjali chama de Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação, ou a supressão, ou a disciplina por sobre os Chitta Vrittis, né? Os movimentos da consciência, os movimentos da mente, esse processo dinâmico da mente, ele cessa. E o que acontece quando você cessa esses movimentos da mente? Você morre? Você fica apático, letárgico, catatônico? Não, nada disso. Você é capaz de olhar para quem você é e se reconhecer em sua real natureza. Na verdade, é exatamente isso que o Patanjali fala. Tadadrashtu swarupevasthanam. Quer dizer, o percipiente, a testemunha, o sujeito, reconhece-se em sua natureza própria. Eu não sou as minhas emoções, eu não sou o meu corpo, eu não sou os meus desejos, eu não sou esse monte de coisa que eu coloco como material para me autoafirmar e me autorreconhecer no espaço e ter confirmação de que eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou diferenciado, eu sou igual a isto ou aquilo, né? Então o que acontece é um processo de autoverificação e de constatação e autorreconhecimento imediato dado por esse estado de autoapaziguamento. Você traz paz para dentro e se reconhece. Basicamente, é como se nós tivéssemos a oportunidade de nadar e mergulhar num oceano de águas lindas, límpidas e cristalinas, mas a gente ficasse entretido o tempo todo pelas espumas que as ondas fazem. Esse é o exemplo que meu mestre deu uma vez. É como se você tivesse o oceano inteiro para explorar e você ficasse tentando recolher e estocar a espuma do mar. E ela vai dissolvendo. E essa espuma do mar são as nossas emoções, nossos sentimentos, tudo aquilo que você chama de você, mas que não é você. E que você precisa penetrar em si mesmo e ir mais longe para saber reconhecer quem você é. Então essa foi uma resposta mais ou menos
ampla da pergunta que o Thiago fez, como é que a nossa mente, nas escolas do Yoga e do Sankhya, funcionam durante a prática meditativa, seja ela qual for. De novo, se você é praticante e está achando que tem um monte de insuficiências nessa resposta, não se surpreenda, esse é um vídeo de tempo limitado, certo? Certo. E se ele quiser saber mais fundo uma resposta dessa e quais sistemas de meditação aplicar em diferentes situações para se conhecer melhor, o que ele faz? Nossos cursos! Ou de algum professor que você respeite e siga, tá bem? Não se esqueça de dar uma olhadinha, por favor, na nossa campanha do Catarse, de mandar para os seus amigos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!